Hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. E para que possamos falar desse tema tão fundamental, inicialmente teremos que fazer uma distinção entre ética e moral. A todos aqueles que têm um interesse pelo tema, eu convido para que fiquem no nosso vídeo até o final. Você já se perguntou qual a diferença, ou melhor, você já perguntou se existe diferença entre ética e moral? Ou se ética e moral são conceitos que têm o mesmo significado? Na verdade, ética e moral têm conceitos completamente diferentes. Embora eles falem sobre o comportamento humano em sociedade, não são sinônimos. A ética está ligada a princípios, enquanto que a moral está ligada a normas de conduta. Não possuem o mesmo conceito e não possuem o mesmo significado. Embora a moral e a ética tenham entre si uma relação de complementariedade, elas apresentam conceitos totalmente distintos. A ética está ligada ao bem e ao mal. Quando falamos em moral, o seu conceito ele está ligado ao que é certo e o que é errado. Ele trata de condutas específicas e normativas. É um conjunto, podemos falar que a moral ela é um conjunto de regras, enquanto que a ética ela é principiológica. A ética ela está ligada ao que é bem e o que é mal. São princípios que refletem, que vão trabalhar a partir do fruto da reflexão sobre ações e comportamentos normativos. É uma reflexão sobre a moral. A ética ela é estudada muito na filosofia. Ela discute na filosofia justamente esse comportamento moral. Durante os séculos, vários pensadores se debruçaram sobre o tema, fazendo a diferenciação do que é moral e do que é ético. Entre esses pensadores de épocas passadas, podemos falar dos pensadores estoicos, dos pensadores cristãos. E os mais famosos, que nós podemos aqui citar o nome, que é conhecido de quase todos, Platão, Sócrates, Nietzsche. Todos esses pensadores, eles gastaram uma parte do seu tempo refletindo sobre a diferenciação entre ética e moral. Então, a partir do momento que nós conseguimos entender que existe uma diferenciação entre ética e moral, que embora eles não sejam sinônimos, eles apenas são conceitos que se complementam, que conversam entre si, a partir do momento que nós temos esse entendimento, nós já podemos adentrar ao estudo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, hoje eu vou começar com o preâmbulo. O estudo do preâmbulo, porque embora o preâmbulo ele não traga normas de conduta, mas ele já nos dá uma ideia do que aquele legislador, do que ele tinha em mente para poder formular todos os artigos que compõem a norma essa que nós advogados somos obrigados. Então vamos lá? Comecemos agora com a leitura do nosso preâmbulo. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, tais como os de lutar sem receio pelo primário da justiça. Ou seja, o advogado, ele, no exercício do seu munus público, ele não pode ter medo, ele tem que exercer a sua função de forma livre, sem nenhum receio. Pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum. Ser fiel à verdade para poder servir a justiça como um de seus elementos essenciais. Aqui nos lembra o artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado ele é essencial à administração da justiça. O advogado ele exerce um munus público, sendo essencial
a administração da justiça. Proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício. Empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses. Comportar-se nesse mister com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos. O advogado ele não pode fazer diferenciação se ele está defendendo uma pessoa carente ou se ele está defendendo um milionário. Ele tem que exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho. Isso aqui é outra coisa também assim fundamental. A advocacia ela não é mercância. O advogado, no exercício da sua profissão, ele não pode colocar o valor acima do seu trabalho. Ele não pode simplesmente colocar como o ganho patrimonial esteja acima do seu cliente. O advogado ele tem que sempre lembrar que o seu ofício ele tem um munus público. Ele tem aqui um dever social, um dever constitucional. Aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica. Ou seja, o advogado tem que estudar o resto da vida, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. Agir, em suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. O advogado ele não pode pensar por si, eu vou fazer determinada coisa e independentemente do que possa vir a acontecer daquele comportamento dele. Ele tem que sempre que estiver exercendo sua atividade profissional, pensar em toda a classe. Ele tem que ter um pensamento coletivo de classe, sempre. Inspirado nesses postulados é que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 33 e 54, inciso 5 da Lei 8.906 de 94, aprova e edita este Código, exortando os advogados brasileiros à sua fiel observância. Por aqui, a partir do próximo vídeo, nós vamos adentrar ao artigo 1º. Vamos falar aqui sobre as regras de deontologia que estão inseridas dentro do nosso Código de Ética. Tá? O capítulo 1º, que é das regras deontológicas fundamentais. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Aguardo vocês. Até lá.